a gente hoje à noite. Agradeço a Deus por isso. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, terminar nossos estudos nas igrejas de Apocalipse. Durante um tempo nós estudamos sobre elas e há muitas lições que nós podemos extrair dessas cartas escritas às 7 igrejas do livro de Apocalipse. E hoje nós iniciamos já o estudo da última igreja, e também dizendo da última carta de João a uma igreja local. Hoje nós vamos terminar e na semana que vem nós iniciamos o estudo do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura. Acredito que seja importante nós lermos de novo os versículos. Eu sempre gosto de recordar ou revisar um pouco do que nós falamos e seguir em frente de onde nós paramos. É bom porque a nossa mente fortalece muito mais quando nós revisamos e relembramos aquilo que nós já ouvimos. Nós vamos fazer a leitura, depois nós vamos orar ao nosso Deus, agradecidos pela oportunidade que tivemos de fazer a leitura do texto sagrado. Diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Voltando um pouquinho, a vergonha da tua nudez, e que te unjas, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, graças a Deus pela leitura deste texto. Vamos orar mais uma vez, para que Deus nos ajude a nos concentrarmos no estudo e recebermos os benefícios da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos muito agradecer ao Senhor pelos hinos que foram entoados. É muito bom nós podermos ter a liberdade de virmos a este lugar para cultuarmos ao Senhor. O culto público é uma resposta do crente a Deus. O culto público é uma resposta do adorador a Deus. O culto público faz bem à nossa alma, ao nosso espírito, nos anima, nos cria um ambiente de corpo de Cristo. E nós sabemos que o Senhor é glorificado toda vez que nós nos reunimos em Teu nome. Nós também não temos dúvidas de que existe cura para a nossa alma e para o nosso corpo quando nós nos reunimos em Teu nome. Há benefícios. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui, alguns que vieram de tão longe, mas que se dedicam, que amam a Cristo e se reúnem conosco para que nós adoremos ao Senhor. Eu peço que, a despeito do calor, de uma temperatura quente que nós estamos vivendo, nós sejamos capazes de nos concentrar, prestarmos atenção àquilo que o Senhor quer dizer com cada um de nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Ok? Vamos fazer então uma revisão rápida. Eu gostaria de lembrar os irmãos sobre o propósito do livro de Apocalipse. O propósito é fazer com que nós não nos esqueçamos da soberania de Deus.
O mundo parece que está entrando em erupção. A gente vê guerra lá no Iraque, agora o Israel entrando em conflito com o Iraque, não, desculpa, o Irã, né, com o Hezbollah, com o Hamas. A gente percebe conflito no mundo todo, a gente percebe conflito no nosso país, mas lá no final, o Senhor Jesus Cristo, ele tem o desfecho da história. Ele não controla todas as coisas. O Senhor Jesus não controla tudo, mas Ele está no controle de tudo. Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece comigo, tudo que acontece com você, embora não faça parte da vontade intencional de Deus, nem tudo que acontece conosco faz parte da vontade intencional de Deus, mas Ele permite que as coisas aconteçam por várias razões, mas lá no final, Deus cumpre o seu propósito. Ele é soberano sobre a história, Ele dará o ponto final nessa história da forma como Ele bem entende. E quando nós pensamos dessa forma, irmãos, de que o nosso Deus, apesar de vivermos num mundo caótico, num mundo caído, há o outro lado do rio, nós estamos nessa travessia, há o outro lado do rio, e em algum momento nós estaremos lá com o Senhor Jesus Cristo. Há também para nós o além-túmulo, mesmo que nós sejamos perseguidos neste mundo, em breve nós estaremos com o nosso Salvador bendito, lá do outro lado, para contemplarmos a face dele. Você já pensou nisso? A gente lê sobre Jesus, a gente sabe sobre Jesus, a gente ora ao Pai em nome de Jesus. Nós sabemos que houveram apóstolos, homens de Deus, que viram a face de Jesus depois da sua ressurreição. E já faz mais de 2000 anos que o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, mas um dia eu e você olharemos para o rosto dele, nós veremos a face de Jesus. Isso é uma esperança extraordinária, formidável para o crente. Isso não é uma conversa para boi dormir, isso é verdade, porque a palavra de Deus diz isso. Um dia nós veremos a face do nosso Salvador Jesus Cristo. O livro de Apocalipse é, sobretudo, um livro que nos traz esperança e é um livro também que nos traz ensinamentos sobre a bem-aventurança. O versículo 3 do capítulo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o texto de Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado. Então, se nós nos dedicarmos a estudarmos a profecia, o livro de Apocalipse, a palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados, satisfeitos, contentes. Nós seremos preenchidos pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa fonte de prazer, Ele é a nossa alegria. Não há nada mais que dê mais alegria para o homem do que a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos sobre a cidade de Laodiceia. Os irmãos se lembram como era a cidade de Laodiceia? Laodiceia era uma cidade rica, né? E o que fazia da cidade ser uma cidade rica? A cidade era um centro bancário. Existiam lá na cidade banqueiros, pessoas muito ricas. Então isso fazia com que a cidade fosse diferente das outras. Existia lá também um centro têxtil muito grande. A cidade de Laodiceia, ela produzia uma lã que era chamada de lã negra. E essa lã era usada para fazer roupas de pessoas muito ricas. Então era uma roupa rara e cara. Isso fazia com que a cidade também fosse muito conhecida. Uma outra coisa que fazia com que Laodiceia se distinguisse de outras cidades da sua época é que eles produziam um colírio, um pozinho, que curava problemas no olho. Eu não sei quais os problemas curava, mas tinha um poder medicamentoso, aquele colírio que era produzido na cidade. E também curava vários problemas no ouvido. Isso fazia com que a cidade de Laodiceia também fosse uma cidade conhecida. Então, era uma cidade com pessoas muito ricas, porque eram banqueiros, e aqueles homens, eram muito jactanciosos, eles se sentiam muito orgulhosos, muito autossuficientes. E somando-se ainda a isso o fato de que a cidade produzia uma lã muito rara e cara. Isso também aumentava o orgulho dos cidadãos da cidade de Laodiceia. E também produzia o colírio. Então era uma cidade, era um centro bancário, era um centro têxtil,
com fábricas, e era também um centro médico importante, a cidade de Laodiceia. Agora, a cidade, ela era vizinha de outras cidades, como por exemplo a cidade de Colossos. E não ficava muito longe, se eu não estou enganado, era 17 quilômetros. 17 quilômetros não é muita coisa. E ficava bem perto também uma outra cidade que se chamava Hierápolis. Então a cidade de Colossos era uma cidade que tinha uma água muito boa, tinha uma água fria, fresca. E a cidade de Hierápolis tinha uma água quente. Essas duas águas, a cidade de Colossos produzia uma água boa, uma água limpa e fria. Era uma água boa para ser consumida e servia para várias outras coisas. A cidade de Hierápolis tinha uma água quente, uma água termal, que inclusive tinha valor medicamentoso, curativo. As pessoas iam para lá para tomar banho naquelas águas, para beber daquela água. Então, tanto a cidade de Colossos, como a cidade de Hierápolis, eram cidades que tinham boas águas. Mas a cidade de Laodiceia, a água não era boa, era uma água que tinha várias substâncias químicas que fazia daquela água uma água que não fosse boa. Então, alguém que fosse na cidade de Colossos para tomar uma água, tomava sem problema. Alguém que fosse na cidade de Hierápolis para tomar uma água de lá, tomava sem problema. Era só esperar a água esfriar. Alguém que fosse na cidade de Laodiceia para tomar água da cidade, no momento em que a pessoa sentisse o cheiro da água, causava náusea. A pessoa não conseguia tomar. Era uma água intragável. Então você percebe que quando João escreve a cidade de Laodiceia, ou a igreja de Laodiceia, ele se utiliza de situações que existiam na cidade para que o povo entendesse qual o recado, né, que o Senhor queria entregar àquela igreja. Então, falamos um pouco sobre a cidade de Laodiceia. Alguém se lembra o que significa o nome Laodiceia? O que significa a palavra Laodiceia? Quem se lembra? O que significa a palavra Laodiceia? Vamos ver se alguém consegue lembrar. Laodiceia. Se alguém anotou, ou mesmo se não anotou. Governo do povo. Muito bem. Significa governo do povo, ou também direitos do povo. E nós podemos usar também aqui a palavra democracia. Agora, na verdade, o que acontecia na cidade, na igreja de Laodiceia, era que quem dominava a igreja não era o Senhor Jesus. Quem dominava a igreja era um grupo de pessoas. A Bíblia não discrimina, não diz quais eram essas pessoas. Mas um detalhe importante, que nós temos batido muito nessa tecla, até para nós ficarmos atentos a isso, é que as cidades, elas se tornaram miniaturas, as igrejas se tornaram miniaturas das cidades. Tal a cidade, assim era a igreja também. A forma como a cidade pensava, a igreja também pensava. E na verdade, biblicamente falando, uma igreja não pode ser uma maquete da cidade. Ela não pode ser uma miniatura da cidade. A igreja é o contraponto da cidade. A igreja deve desenvolver uma cultura que seja uma contracultura. A igreja não concorda com a cultura do mundo. E, infelizmente, nós estamos dentro das cidades e as cidades nos sufocam. Ela quer que nós sejamos como ela é. E é exatamente por isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos e aos apóstolos que eles seriam odiados por onde quer que eles fossem, porque eles iriam para o enfrentamento, para pregar o evangelho nas cidades, nas vilas, e ao pregar o evangelho eles seriam odiados, porque a cultura da cidade não era a cultura que o Senhor lhes ensinou. Então, uma igreja, na verdade, ela não é um clube social, uma igreja, ela é uma comunidade, ou ela precisa trabalhar para ser uma comunidade. Nem toda igreja é uma comunidade. Mas por que isso, né? Às vezes uma igreja é um grupo de pessoas, é uma instituição, mas não é uma comunidade porque as vidas não são comuns. Cada um cuida da sua vida. E uma igreja não pode ser assim. Eu sei que cada um de nós tem as nossas particularidades, cada família tem as suas especificidades,
Mas nós, enquanto povo de Deus, nós precisamos crescer em comunidade, não somente como igreja, uma instituição, mas também como comunidade. Então, há uma possibilidade de uma igreja não ser uma comunidade? Sim, quando cada um pensa em si, quando cada um busca os seus interesses, é uma igreja, é uma instituição, é uma, vamos dizer assim, uma filantropia. Mas não se pode dizer que é uma comunidade de santos, que é uma comunidade de amor, uma comunidade de ajuda, de aprendizado, de tolerância, uma comunidade onde nós nos encontramos com Cristo, uma comunidade onde eu morro para viver, uma comunidade onde eu trato os meus pecados. A igreja, nesse sentido, como comunidade, é um hospital para a alma de todos os santos. A igreja é um lugar onde se diz nós e não eu. Né? É isso que nós precisamos entender, a mensagem que não somente essa igreja, mas as outras igrejas trazem para nós. A igreja de Laodiceia, a autoridade do Senhor Jesus Cristo havia sido deixado de fora. Por quê? Por que isso? Porque provavelmente existiam pessoas na cidade que tinham muito dinheiro e essas pessoas estavam nas igrejas, ou estavam na igreja de Laodiceia. Eram pessoas que tinham uma versatilidade de comunicação, tinham uma versatilidade comercial, tinham tino comercial, sabia lidar com as coisas. Então, na hora de resolver um problema, não, vamos usar esse irmão aqui, que ele é muito bom no comércio, e ele pode ser muito bom com coisas espirituais também. E nem sempre é assim. Nem sempre alguém que tem habilidades para resolver coisas do mundo, ela está apta para servir a Deus nas coisas espirituais. Vamos pensar, por exemplo, de uma forma bem técnica. Uma igreja tem diretoria, tem tesoureiros, tem secretaria. Vamos pensar assim, um contador seria uma ótima pessoa, se ele é membro de uma igreja, para ser o tesoureiro da igreja? Se ele é um homem de Deus, se ele tem uma vida consagrada a Deus, sim. Mas o fato de ser um contador, o fato de ter habilidades técnicas, né, naquela área, não faz dele uma pessoa habilitada para fazer um trabalho espiritual. Porque tudo que envolve a igreja é espiritual. Às vezes uma pessoa que não tem uma capacidade técnica para fazer aquilo, faz com muito melhor condições do que alguém que tem um preparo técnico para aquilo. Isso se aplica em todas as áreas da vida. Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja, sim, que tinha pessoas capazes, mas o Senhor Jesus Cristo havia sido deixado do lado de fora. O problema da igreja não era doutrinário, não era de moralidade, não era de falsos profetas, falsos professores. O problema da igreja era a falta de vida. A igreja se tornou moribunda, acomodada, e ela não estava interessada no Senhor Jesus Cristo. Uma igreja pode não ter interesse por Jesus Cristo? Pode. Uma igreja, ela pode ser uma igreja / empresa, ela pode ter muitas pessoas, ela pode ter muita atividade, ela pode ter muito ativismo, e ainda assim o Senhor Jesus Cristo está do lado de fora. Infelizmente, é assim que as coisas são. Alguns problemas que foram destacados nessa igreja. No verso 15, ele diz, conheço as tuas obras, verso 15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. O problema destacado aqui é o problema da falta de fervor. Quando alguém, por exemplo, falava na palavra de Deus, não criava nenhum interesse, nenhum gelo na barriga, né? Não havia interesse pelas coisas espirituais. Então esse era um dos problemas. O outro problema era a falta de identidade e de definição. O texto diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Então, o que ele quer dizer aqui? Veja, ele está fazendo a comparação com a água de Colossos. A água de Colossos era fria. A água de Herápolis era quente. Então, qual é o ensinamento? A água de Colossos representa aqueles que são ateus, os ateus, que não creem em Jesus Cristo. Eles são frios. Agora, a água de Herápolis representa aquele que é quente, que é fervoroso no Senhor. Então, ele está dizendo, vocês não são, vocês são crentes, mas não se comportam como crentes. Vocês ficam ali no meio termo, né? E quando ele diz no verso 16,
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, se vocês dissessem que são ateus, seria melhor para eu lidar com vocês do que vocês disserem que são crentes e na verdade não se comportam como crentes. Os irmãos estão entendendo o ensinamento que ele está dizendo? E na verdade, irmãos, na vida cristã prática, muitas vezes é mais fácil lidar com um ateu, porque um ateu ele não tem consciência espiritual moral, do que com alguém que, que diz ter uma consciência moral e espiritual, mas que tem um endurecimento para as coisas de Deus. No tempo de Jesus, ele se deparou com os fariseus, com os saduceus, que eram os religiosos. Eles conheciam a lei quase que de cor, mas eles não eram convertidos na verdade, né? Eles viviam uma vida totalmente às avessas daquela que era a palavra de Deus. No verso 17, ele destaca o problema do engano. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ou seja, eles viviam enganados. Está aí uma coisa que nós devemos atentar, irmãos, que a gente tem que analisar o nosso coração à luz das Escrituras. Nós temos que ter cuidado para não sermos enganados. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, em nome de Jesus. O que tem de gente enganada por aí é terrível, né? Pessoas estão enganadas. Elas estão sendo enganadas e, ao que parece, não tem essa preocupação, né? Não tem um critério. Peraí, deixa eu ver se isso aqui realmente é verdade. Deixa eu ver se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo, né? Para ver qual é o ensinamento correto sobre isso. Então, nós todos temos que ter esse tino. Nós temos que ser como os irmãos bereanos, né? Deixa eu verificar aqui se realmente isso é verdade. Deixa eu fazer comparações. Deixa eu orar a Deus para não ser enganado. Mas essas pessoas estavam enganadas a respeito de si mesmas. Eles achavam que tinham tudo, enquanto na verdade não tinha nada. E aí, no verso 18, ele diz assim, verso 18, quem pode ler para nós? O irmão lendo daqui, os irmãos que estão acompanhando em casa podem ler em casa o verso 18. Olha que interessante, né? No verso 18, aconselho-te. Quem está dizendo isso? O Senhor Jesus. Ele poderia aqui estabelecer um mandamento, ele poderia mandar que eles fizessem o que eles deveriam fazer? Poderia. Mas ele deu um conselho. E por que ele não mandou, embora ele tivesse essa prerrogativa? Ele queria que eles pensassem. Veja, ele queria que eles pensassem. Porque quando a você é dada uma ordem, você não precisa pensar, certo? Quando é dada uma ordem, você só obedece, você não tem que pensar. Quando é um conselho, você precisa pensar. Então, qual era o desejo de Cristo para essa igreja? Que eles pensassem, que eles raciocinassem. E essa é uma coisa que nós crentes temos que fazer. Nós temos que pensar, raciocinar, tirar as nossas conclusões, desenvolver a capacidade de observação, observarmos as coisas. Porque nem sempre as coisas são aquilo que aparentam ser. Nós temos que ter essa expertise. Aconselho-te que de mim o quê? De mim o quê? Compres. Essa palavra compres era uma palavra usada no contexto do comércio da época. Então veja o que Jesus está falando. Aconselho-te que de mim comercialize. Ele usa uma palavra comercial. Comercialize o quê? O ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, o que Jesus está dizendo aqui, é fazendo aplicações, aproveitando-se da cultura da cidade, quanto ao fato da cidade ser uma cidade cheia de banqueiros, que produzia uma lã muito fina e cara, e que tinha lá um colírio curativo para as pessoas. Ele se utiliza disso para dizer que ele tinha para eles, para os irmãos da igreja, notícias gloriosas, que na verdade eles diziam ter tudo, mas eles eram mendigos, eles não tinham absolutamente nada, mas ele tinha tudo para lhes oferecer.
ele tinha o ouro para a pobreza deles, ele tinha o ouro espiritual para eles, a vida com Cristo, tinha vestes brancas para nudez, colírio para cegueira, e essas mercadorias para eles eram de graça e eram também gloriosas. Cristo oferece vestes da justiça e da santidade, ou seja, as vestes na Bíblia, elas indicam o fato de que uma pessoa que não tem Jesus recebe Jesus e veste-se da brancura dele, e diz também a santidade, que ajuda a pessoa, possibilita a pessoa enxergar a Deus e também a sua palavra. O colírio tem a ver com a capacidade de desenvolver discernimento. Irmãos, se nós não colocarmos nos nossos olhos o colírio da palavra de Deus, a gente não consegue discernir o nosso tempo. De maneira muito prática, nós precisamos nos expor às Escrituras, raciocinar, pensar, buscar o conhecimento do alto, para que nós tenhamos discernimento. Vamos pensar, por exemplo, no mundo que nós estamos vivendo agora. O momento que nós estamos vivendo agora no Brasil. Estamos vivendo vésperas da eleição. Eu sei que existe conflito entre crentes e crentes, até pastores brigando por causa do partido A, do partido B, né? Nós como cristãos, nós temos que ter discernimento vindo do alto, vindo de Deus, para nós sabermos como nos comportar, como agir num momento como esse. Nós não podemos ser levados pelas ondas, por aquilo que as pessoas pensam. Nós temos que formar a nossa opinião diante de Deus, a nossa postura diante de Deus. Mas para isso, nós temos que buscar o conhecimento que vem do alto, que vem de Deus, da nossa vida diária com Ele. No verso 17, ele faz uma alerta para a disciplina. Veja comigo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu faço uma pergunta para os irmãos agora. É possível formar uma igreja de pessoas que não são crentes? Totalmente. É possível formar uma igreja com pessoas que não são convertidas, regeneradas? É possível ou não é possível? Uma igreja, uma instituição religiosa, com CNPJ, com música, com pregação, com palestra, com tudo que se vive, com tudo que se experimenta, com tudo que há numa igreja. É possível formar uma comunidade, é possível formar uma igreja com pessoas que não são convertidas? Sim ou não? E agora, hein? Como? Mas vamos imaginar, se nós... vamos imaginar uma pessoa assim, que sabe os meandros religiosos, ela sabe como... Ela aprende no seminário como fazer uma pregação, ela contrata um grupo de música, uma banda, uma orquestra, compra um templo, coloca ali os bancos e desenvolve o que é chamado de evangelicalês, né, que é uma língua dos evangélicos. E aí ele começa a falar, começa a pregar, mas não fala sobre salvação, né, fala sobre outros assuntos. É possível desenvolver uma comunidade assim, ser bastante pragmático, no sentido de criar atrativos para as pessoas virem, e daí um tempo aquela comunidade vai encher, principalmente se você usa determinados tipos de música, né? Quando você vai no shopping center, a música que é tocada naquele shopping tem um propósito, de fazer, depende do lugar, de fazer você comer. Você sabia que tem música que é colocada em determinados ambientes, ela repele certos tipos de pessoa e atrai outros tipos de pessoas? Sabiam disso? Se alguém quiser conversar comigo pessoalmente depois, pode perguntar sobre isso. Existem certos tipos de música que são colocados em determinados lugares para repelir certo tipo de pessoas. E aquela mesma música atrai outros tipos de pessoas, né? Então, tudo que acontece aí tem um propósito. Alguém que vai começar uma igreja, por exemplo, ela faz um estudo de campo, estão falando no sentido profissional, né? Ela vai sondar uma música que vai atrair as pessoas que ele quer, e introduz aquela música na igreja. E daí um tempo ela vai ter lá um grupo de pessoas,
sem que, porém, as pessoas não sejam convertidas, né? Então, eu vou responder a pergunta, porque eu acho totalmente possível você criar uma igreja sem que as pessoas sejam convertidas, ok? Agora, veja comigo no texto de Apocalipse, capítulo 3, no verso 4. Aí eu vou provar o que eu estou dizendo. Alguém pode ler para mim? Apocalipse 3, verso 4. Então, veja, no versículo 19, que nós estamos estudando, ele está dizendo assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O relacionamento de correção é um relacionamento de paternidade e filiação, certo? Alguém que não é pai não corrige. A própria Bíblia ensina isso, lá no livro de Hebreus, ensina no Velho Testamento. Que pai é esse, né, a quem o filho não corrija? Um pai que ama corrige o seu filho, certo? Então, se o Senhor se dirige à igreja de Laodiceia, no sentido de ofertar e de fazer uma ameaça, porque essa é uma ameaça de disciplina, significa que ele está se dirigindo a uma igreja de crentes ou uma igreja de descrentes? De crentes, porque são filhos. Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja, a gente não sabe se existiam pessoas lá que fossem descrentes, mas, de acordo com o texto, nós podemos afirmar que os irmãos que frequentavam aquela igreja eram crentes. E por quê? Porque ele disse, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E por que ele se propõe a castigar? Porque eram filhos. Se fosse uma igreja formada por ímpios, ele não daria uma mensagem de castigo. Por quê? Porque não eram filhos. Vamos pensar um pouquinho sobre a igreja que nós falamos agora há pouco, formada por pessoas que não são crentes. Nós comentamos e sugerimos que é totalmente possível alguém formar uma igreja, uma comunidade de pessoas que não são crentes. Se aquelas pessoas cometerem pecados, Deus vai corrigir elas? Deus corrigirá aquelas pessoas? Não. Elas sofrerão as consequências dos seus próprios erros, porque burlaram princípios e valores que são para a vida. Mas não são filhos de Deus e, portanto, não estão debaixo da mão disciplinadora de Deus. Ok? A igreja de Laodiceia, embora fosse uma igreja que estava vivendo um estado de mornidão, não se pode dizer que aqueles irmãos não eram descrentes, eles eram crentes. O contrário do que acontecia com a igreja de Sardes. Veja mais uma vez a igreja de Sardes. Nós lemos o versículo 4, né? Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. A igreja de Sardes, na sua grande maioria, era composta por pessoas que não eram convertidas. Nós estudamos isso. Lá na igreja existiam algumas poucas pessoas que não haviam contaminado suas vestes. Ou seja, haviam poucas pessoas convertidas. Os irmãos estão entendendo? Então, qual a diferença de Laodiceia e de Sardes? A diferença é que Sardes, algumas poucas pessoas eram convertidas. A maioria não era convertida. Não estariam, no sentido amplo, debaixo da correção de Deus. Nesse sentido, a igreja de Laodiceia, embora fosse uma igreja indiferente, embora fosse uma igreja cujo povo dominava, como o texto diz, muito democrática, muito autossuficiente, muito cheia de si mesma, ela estava sob ameaça de ser castigada por Deus. É o que ele diz aí. Estaria debaixo da mão disciplinadora de Deus. Irmãos, uma coisa que eu e você precisamos ter em mente é que Deus corrige o que ama. Ele corrige. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Qual igreja? Qualquer uma. Qualquer grupo de pessoas que se reúne em nome do Senhor e pede orientação dele na palavra, não precisa ser batista, não precisa ter nem nome, mas se aquele grupo se reúne em nome do Senhor, se aquele grupo foi iniciado com a bênção de uma outra igreja, porque é uma igreja que gera igreja, é uma igreja, o Senhor Jesus Cristo age na igreja, Ele está na igreja, e Ele disciplina essa igreja conforme Ele bem entende, porque a forma como Ele adotou, como Ele estabeleceu, que Ele fosse representado aqui na terra.
Então nós precisamos temer a disciplina de Deus. E eu vou falar uma coisa, irmãos, eu não vejo disciplina como uma coisa ruim, eu vejo disciplina como uma coisa boa. Você já corrigiu o seu filho de alguma forma e ele depois deu uma demonstração de que gostou? Né? Foi bom? Alguém já viveu essa experiência? Eu conheci um menino que uma vez pediu para ser corrigido. Você já viu isso? Uma criança pedir para ser corrigida? Porque ela se sentia amada quando era corrigida. Você já pensou? Que coisa tremenda isso, né? A Bíblia ensina que a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe, né? A Bíblia fala que a disciplina, a correção, ela expulsa a estutícia do coração. Então, uma criança, quando é corrigida, quando é disciplinada, ela é querida, ela é amada, e ela sabe disso. E eu vou acrescentar, é bom demais quando Deus nos corrige. Não é bom, né? Não é bom ser corrigido. Há uma dor, mas é bom, porque aumenta o sentimento de paternidade, de filiação, né? Então, se você está recebendo, ou já recebeu, ou receberá alguma correção de Deus, aceite, porque é bênção. Correção é bênção de Deus. Nós nunca, jamais deveremos olhar para a correção como alguma coisa maléfica, mas sempre benéfica. E Deus corrige porque ama, porque Ele ama. E aí no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Esse texto nos fala sobre comunhão, comunhão no sentido pessoal. A comunhão acontece sempre a partir de uma decisão pessoal, porque a convocação para a comunhão é pessoal. Veja mais uma vez o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele estava na porta da igreja batendo? Não. Ele estava na porta no sentido espiritual, metafórico. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Então, o convite que Jesus faz aqui é individual. Ele tá chamando o indivíduo. Os irmãos estão entendendo a implicação disso? Então, vamos imaginar que a nossa igreja fosse a igreja de Laodiceia. Vamos imaginar. Queira Deus que não. Acredito que não, né? Mas ele está aqui, ó, batendo. Agora, quando ele bate, ele não fala assim, olha, todos vocês abram a porta que eu vou entrar e ter comunhão com vocês. Não, ele está falando assim, Leandro, é individual. Isso ensina para nós que a minha comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus, é uma questão individual. Nós sempre estamos falando dos outros. É o fulano. Eu não sirvo a Deus mais por causa do pastor, por causa da minha esposa, por causa do meu filho, por causa disso, por causa daquilo. Isso não é aceito. Porque a salvação da nossa alma e a salvação do nosso espírito é individual, porque os convites de Jesus são individuais. As cartas de Apocalipse, elas são fortes nisso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Então, meus irmãos, a resposta às ameaças de Jesus, ela sempre deve ser individual. É eu e Deus, é você e Deus. Os irmãos estão entendendo? O cristianismo, o evangelho do Senhor Jesus, é assim, é alguma coisa individual. Agora, como é que ele bate a porta? Ele bate a porta literalmente? Não. Como é que nós sabemos que Deus está batendo a nossa porta? Como Deus bate a nossa porta? Quando eu vou contar a história para a Isa, para ela dormir, eu falo assim, olha, escuta. Ela regala o olho, presta uma atenção, né? Até a Nath, né, Nath? Como ele faz? Quando nós percebemos que ele está batendo a nossa porta? Quando você bate a porta, você está chamando a atenção de alguém, não é? Eu estou batendo aqui, os irmãos estão atentos, né? Bater a porta é uma chamada de atenção. Como é que Deus faz isso com a gente? Eu acredito que Deus pode nos chamar a atenção através de um estudo bíblico, aqui na igreja. É assim que Ele chama a atenção nossa? Sim. Ele pode chamar a nossa atenção, batendo a nossa porta em casa, fazendo um devocional. Às vezes você está fazendo uma leitura bíblica,
lendo uma carta de Paulo, lendo um texto do Velho Testamento, de repente parece que o versículo salta da Bíblia. E aí você fala assim, nossa Deus, o Senhor está falando comigo. Deixa eu escrever isso aqui. Né? Você abriu a porta para Ele falar com você. Né? Um hino. Os nossos hinos, irmãos, têm letra boa. Né? Letra boa. O propósito do hino não é fazer, Senhor, o Senhor gosta desse som aí? Deus, para isso, Ele não está preocupado com isso. A música faz bem para nós. Os hinos fazem bem para nós. Então, e através da música, Deus pode falar conosco. Mas Deus também pode nos bater a porta através de um acidente, através de uma doença, através de um relacionamento interpessoal. Isso é uma coisa muito particular e cada um de nós deve perceber. Quando nós estamos atentos, Deus vai falar conosco. Uma coisa que seja, às vezes, amarga, ou uma outra coisa que seja doce, uma coisa boa, em que Deus está falando com a gente. Nós precisamos estar atentos ao bater da porta, porque Ele está batendo a porta, querendo ter comunhão conosco. Gostaria de ressaltar que, muito embora esse texto seja usado para o evangelismo, né, para a pessoa abrir a porta do coração, para Jesus entrar no coração da pessoa, mas o texto não está falando de descrentes, está falando de crentes. É um chamado para a igreja, né, para o indivíduo da igreja, o membro da igreja. O que significa dizer que nós precisamos abrir a porta do nosso coração e ter comunhão com Ele e Ele conosco. Amém? E por fim, ele fala sobre a promessa do vencedor. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então nós temos a promessa de que um dia nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo no milênio. É a promessa que Ele fez para nós, quando nós partirmos desse mundo, 7 anos de tribulação, início do milênio, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo neste milênio extraordinário. Quais foram as lições que eu tirei para mim e sugiro a você que pense sobre ela, sobre a igreja de Laodiceia? 3 lições eu tirei. Primeira, rogar a graça de Deus para superar o engano do coração. Nós temos que superar o engano do coração. O engano está aí, batendo a nossa porta. Né? Nós não podemos permitir que sejamos enganados. Agora, eu vou dizer assim, ok, o pastor falou que eu não posso ser enganado, então eu não vou ser enganado. O que é que nós temos que fazer para não sermos enganados? Se nós somos enganados, tem como a gente ter resultados diferentes se nós continuarmos fazendo a mesma coisa? Não. Para que nós tenhamos resultados diferentes na vida, nós temos que fazer coisas diferentes. Às vezes, na vida cristã, nós queremos os benefícios, queremos as bênçãos, queremos a paz, queremos a tranquilidade, mas queremos fazer as mesmas coisas. Impossível. Inclusive, Albert Einstein dizia isso. Se você não fizer coisas diferentes, você não terá resultados diferentes. Então, nós não vamos ter as bênçãos de Deus fazendo aquilo que a gente está fazendo sempre. Então, nós temos que ter uma vida com Deus. Pastor, mas esse negócio de vida com Deus é para poucas pessoas. Isso é uma mentira do diabo. Ter um tempo com Deus é um tempo para todo crente. Basta você abrir a Bíblia, ler a Bíblia e orar para Deus usar aquela palavra na sua vida. Né? As meninas, né, a gente tem compartilhado com elas a Bíblia, a gente está decorando versículos agora, começamos hoje. Estava lendo Provérbios todos os dias, depois contando história no livro de João, agora nós estamos procurando decorar versículos. Aí eu falei, vocês vão almoçando aí que eu vou falando versículo, né? Elas estão, aí no final do almoço já haviam decorado o versículo. É isso que a gente tem que fazer. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. A médio prazo, ela transforma o nosso coração. E nós temos que crer nisso. Outra coisa é ter o cuidado com a autossuficiência. O que é autossuficiência? É achar que a gente consegue resolver as nossas coisas sem a ajuda de Deus. Né? O que diz o texto de Provérbios, capítulo 3, no verso 5? Alguém conhece de cor? Pode falar, Cíntia. Exatamente. Você consegue citar, Duda?
Confia no Senhor de todo o teu coração. Né? Ok. Então nós temos que reconhecer o Senhor em todos os momentos da nossa vida. E não permitir que a cultura da cidade intoxique a nossa mente. Eu estava conversando com um pastor, ele é professor de seminário, né? É um amigo meu. Ele falou que o maior desafio da igreja hoje é lutar contra as filosofias. Porque a tarefa é tirar toda a filosofia humanista das nossas cabeças, para depois colocar a palavra de Deus. Esse é o maior desafio hoje de um pastor. Porque nós estamos o tempo todo expostos à psicologia, à sociologia, e a toda forma de doutrina que é contrária à palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, às vezes a gente não aceita, não absorve, porque já existem conceitos ali. Então esse é o meu desafio, é o seu também, de nós lutarmos contra a cultura da cidade. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Alguma observação? Uma pergunta, uma observação? Vamos orar então, nesse momento, para nos despedirmos dos irmãos que estão acompanhando, e nós vamos entregar os avisos e levantar o pedido de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de nos expor a Tua palavra. Eu entendo que este ensino que não é meu, é Teu, ele tem um valor fundamental na nossa vida cristã prática. E eu oro para que nós não nos esqueçamos destes ensinamentos. Se o ensinamento fosse meu, fosse ideia minha, ele não produziria absolutamente nada e nós deveríamos ignorar. Mas por ser pensamento do Senhor, nós precisamos atentar para ele, para que sejamos transformados pela Tua palavra. Nós oramos nesse momento no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado aos irmãos que estão assistindo. Que Deus abençoe a todos. E aqui nós vamos esperar o Sérgio me dar um sinal.